Hoje tem podcast, hoje tem bate-papo sobre neurodiversidade. Sejam muito bem-vindos ao HTPC Cast. Eu sou Renata Piassi, diretora pedagógica das Soluções Moderna, e vou acompanhar você nesta e nas próximas conversas sobre os temas que mais mobilizam a educação pública. Inspirado no horário de trabalho pedagógico coletivo, no HTPC, esse espaço nasceu para promover conversas sobre educação, aproximando conhecimento científico, prática pedagógica e experiências inspiradoras das redes de ensino. Este episódio é um desdobramento da nossa live de saúde mental na escola. Naquele encontro, recebemos muitas perguntas sobre TEA e TDAH e percebemos uma dúvida comum: como compreender melhor esses estudantes e, principalmente, como favorecer a sua aprendizagem. Por isso, hoje, vamos ampliar essa conversa com foco na escola. E para isso, eu estou aqui com dois queridos especiais. Temos a alegria de receber novamente o Dr. Gustavo Stanislau. Seja muito bem-vindo. Dr. Gustavo é médico, psiquiatra da infância e da adolescência, pesquisador e uma das principais referências brasileiras quando falamos sobre saúde mental, desenvolvimento infantil e educação. Seja muito bem-vindo, Dr. Gustavo. Obrigado, querida. Estou feliz de estar aqui. Também temos a satisfação de receber a professora Michele da Silva de Souza Veras, secretária municipal de educação de Nova Russas, no Ceará. Graduada em Letras, Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Ceará e especialista em gestão escolar e coordenação pedagógica, Michele dedica sua trajetória profissional à educação há 22 anos. Ao longo da sua trajetória, desenvolveu um trabalho reconhecido pela melhoria da aprendizagem e pelo fortalecimento de práticas inclusivas para estudantes com deficiência e neurodivergentes. Michele, seja muito bem-vinda. É uma alegria contar com a sua presença e a sua colaboração para esse momento. Muito obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui participando junto com vocês e debatendo um tema tão importante. Muito bom. Vamos lá, então? Eu queria aqui começar com uma questão que parece simples, mas que muda profundamente a forma como como a escola olha para os seus estudantes. Dr. Gustavo, quando nós falamos em TEA e TDAH, normalmente a primeira imagem que aparece é a do diagnóstico. Mas dentro da escola, talvez a pergunta mais importante não seja o que esse estudante tem, e sim, como é que esse estudante aprende. Como você explicaria o que é o TEA, o que é o TDAH, e por que é tão importante que os professores compreendam essas condições, as suas condições, a partir da perspectiva da aprendizagem? Certo. Bom, eu acho que inicialmente ter uma ideia um pouquinho mais global do que é o TEA, né? O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que gira em torno de três aspectos principais, assim, né? Três alterações de funcionamento principal. Na comunicação verbal e não verbal, né? A gente vê alterações. Um sinal clássico é quando a criança tem uma dificuldade de fazer o contato visual, essa troca que deve acontecer desde muito pequeno, né? Desde a criança é muito pequena. Então a gente tem essa alteração, a gente também pode ter interesses restritos, né, e comportamentos repetitivos. A gente vê, então, aqui a gente fala bastante das estereotipias, né, que são comportamentos, né, que aparecem muitas vezes quando a criança se sente ativada de alguma forma, né. Os comportamentos e interesses restritos também podem ser crianças, por exemplo, muito interessadas de uma forma a parecer até um hiperfoco, que a gente chama, né, em coisas como dinossauros ou planetas ou coisas do tipo, com muita dificuldade de flexibilizar para outros assuntos, né, esse seria um outro aspecto, e um aspecto fundamental que é a interação social, que no autismo muitas vezes se caracteriza pela não busca da interação social e dessa interação social ser atípica, no sentido da pessoa, por exemplo,
ter dificuldades de entender, por exemplo, ironias, entender coisas nas entrelinhas e muitas vezes também, né, ter uma dificuldade empática de sentir o que o outro está sentindo. A gente chama isso na psiquiatria, na psicologia de teoria da mente, uma dificuldade de se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo. No TDAH, a gente vai falar, né, do déficit de atenção, da hipercinese, que seria o comportamento mais acelerado, muitas vezes não só o comportamento, mas os pensamentos mais acelerados também, fazendo com que a criança tenha prejuízos, né? A hiperatividade, hipercinese, que é esse comportamento acelerado ou pensamento acelerado, é uma das partes do TDAH, quando a gente pensa no quadro combinado, e o déficit de atenção, né, é caracterizado por falhas na capacidade de manter a motivação nas coisas, de se organizar com as coisas, de planejar coisas ao longo do tempo, também gerando bastante prejuízo, principalmente a partir dos 7, 8 anos de idade, quando a criança começa a ser mais solicitada a se organizar mais no tempo, a se planejar, esse tipo de coisa. Não quero deixar complicado, mas assim também é importante a gente citar a impulsividade dentro do quadro do TDAH, né, que muitas pessoas confundem impulsividade com ansiedade, né? Impulsividade é aquele comportamento que acontece sem a criança conseguir pensar. Então, aquela criança que interrompe muito, aquela criança que muitas vezes nos surpreende com comportamentos impulsivos, isso é impulsividade. Uma criança ansiosa, ela muitas vezes não é impulsiva. Uma criança ansiosa é uma criança que fica em alerta e se esquiva das coisas. Muitas vezes ela faz o contrário. Então, a gente tem esses dois quadros, né? Eu estou falando de uma forma bem objetiva aqui, mas gostaria muito que a gente trouxesse essa visão que tu está trazendo, assim, da gente não enxergar essas crianças. Eu estou trazendo uma definição e eu poderia, na minha cabeça, nesse momento, imaginar uma criança com TEA, com um quadro completamente diferente da outra, né? Então, assim, tomar um cuidado, assim, com os rótulos, com esse diagnóstico que coloca todo mundo num mesmo saco e faz com que a gente perca a flexibilidade, a criatividade para fazer com que essa criança aprenda. Então, assim, eu estou trazendo esses norteadores, mas é sempre importante que a gente pense nessas crianças de forma única, assim, né? Sim, e ouvindo a sua fala, doutor, eu fico muito pensando, quantas vezes a gente se fixa no diagnóstico e a gente para de investir que eu digo, para de tentar acertar com a criança. Isso eu acho que é a pior coisa que pode acontecer na vida de um aluno, é quando o professor para de olhar para ele como um ser que pode aprender. Porque aí a gente vai deixando e essa criança vai ficando sem estímulo e sem possibilidades. Quando a gente olha não só para o diagnóstico, mas é claro, a gente sabe que precisa entender quais são as particularidades dessa criança. Porém, a gente olhar para esse ser como um ser que aprende, no seu ritmo, no seu tempo, isso muda toda a história, não é, doutor? Na verdade, assim, a gente tem que ter uma expectativa em cima das crianças, em cima das pessoas que estão à nossa volta, para a gente fazer com que elas aprendam no mundo, né? A gente tem que ter a maior expectativa que a gente possa ter frente a esse ser, né? E os diagnósticos, às vezes, para algumas pessoas, eu tenho a impressão de que poda isso, assim, dependendo do jeito que a pessoa interpreta o diagnóstico. Então, assim, a gente precisa falar sobre qual é o valor do diagnóstico. Ele é um norteador para algumas coisas que nos ajuda a pensar como essa criança pode aprender melhor, e não necessariamente limita essa criança para crescer na vida, para se desenvolver, né? Então, acho bem importante que a gente veja tudo que está nas entrelinhas entre esses critérios diagnósticos e que fazem com que a gente enxergue esse ser de uma forma particular e que pode aprender e assim por diante. Se desenvolver da sua maneira, né? E às vezes é muito surpreendente, né? É isso. Acho que a Michelle pode até falar um pouquinho de surpresas, né? E de coisas que foram surpreendendo. Pensando na experiência de Nova Russas, né? Do município da Michelle aqui. Como surgiu? Conta pra gente um pouquinho como surgiu essa necessidade de olhar com mais atenção para esses estudantes que tinham alguma deficiência ou neurodivergentes. Então, Renata,
pegando essa fala do Dr. Gustavo, é muito isso. O diagnóstico, ele não pode ser visto como um fim, ele é um caminho. Então, a criança, quando ela é diagnosticada, ela precisa ser vista como alguém que tem potencialidades e que são de potencialidades diversas. Como professora, nós sabemos, né, enquanto professores, que a sala de aula é homogênea, ela é utópica. Não existe essa sala de aula Nunca tivemos, né? A gente achava que tinha, eu acho. Nunca vai existir, porque nós estamos falando de pessoas, de seres humanos que agem diferente, que pensam diferente, que têm habilidades diferentes. Então, quando essas crianças neurodivergentes chegam na escola, elas precisam ser vistas dessa forma também. Então, elas vêm com algumas especificidades que são muito próprias delas, né? E Nova Russas começou a enxergar a necessidade de fazer um trabalho direcionado aos neurodivergentes e suas famílias, assim como os deficientes também, a partir de uma, digamos que da conversa do poder público com a população. Nós temos uma ex-prefeita, a Jordana Mano, ela em 2021 assumiu a prefeitura de Nova Russas e antes dela assumir a prefeitura, na conversa com a população, ela começou a sentir essa angústia das pessoas, das mães atípicas que diziam, né, da invisibilidade para o poder público, da falta de acesso, de condições, da parte de equipamento, de material, de atendimento, da infraestrutura para as crianças atípicas. E a partir daquele momento, quando ela assumiu a prefeitura, ela tomou isso como uma missão e ela chamou toda a equipe e nos colocou para conduzir essa missão junto com ela. E em 2021 foi feito um trabalho de implantação do programa, que é o programa Meu Mundo Colorido. Na época, uma estrutura bem pequena, com poucos profissionais, mas que iniciava um processo ali de aprendizagem, sobretudo acerca do autismo, do TDAH, e montando realmente uma equipe dentro de 3 pilares: educação, saúde e assistência social. Esse programa, hoje, ele já é um programa grande, que já tem uma sede própria, um programa, inclusive, que tem ganhado alguns prêmios, a exemplo do Brasil Mais Inclusão, que é um prêmio nacional, em que ela, Jordana Mano, ganhou esse ano esse prêmio, em virtude das ações executadas para pessoas neurodivergentes. E aí esse trabalho, ele não é, eu digo sempre, não é algo que se resume dentro de uma sede física de um programa, mas ele está em todos os lugares no município, porque ele está em todas as escolas. Então, onde tem escola, lá está o programa, através do trabalho que os professores fazem, através dos profissionais que atuam da saúde, nesse trabalho intersetorial com a educação, dos profissionais de assistência social, que leva-se em consideração que um desses papéis primordiais do programa não é enxergar somente a criança, porque quando a criança ela é neurodivergente ou ela é deficiente, o impacto não é só na criança, é na família, e a família também precisa ser vista. E o trabalho de Nova Russas tem sido exatamente nesse olhar para a criança, olhar para a família e olhar para os profissionais, que muitas vezes não conseguem conduzir, sobretudo na sala de aula, da forma pedagógica correta, por falta de conhecimento. E aí veio o investimento em estrutura física, o investimento em materiais de apoio e nas formações dos profissionais para fazer com que a inclusão ela passasse do discurso para a prática, intervindo de forma efetiva na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nossa, muito interessante, né? A gente muitas vezes, quando fala em inclusão e quando fala em iniciativas inclusivas, geralmente a gente pensa em estrutura, primeiramente, né? Materiais, estrutura e o seu relato traz exatamente que nasceu de uma necessidade que acontece em vários espaços. Isso é muito interessante, porque a inclusão precisa acontecer em todos os momentos e não só em alguns espaços. Essa interlocução com a saúde, com a assistência, que é primordial, né, doutor Gustavo? Não tem nem o que dizer o quanto a gente precisa unir essas áreas
para que essa inclusão aconteça, né? Para que saia também daquilo que é só do professor, porque muitas vezes, quando a gente fala em inclusão, está só dentro da escola, então o professor é o responsável. Não, né? Existem outros espaços, outros profissionais envolvidos. Então, assim, isso é muito, muito bacana mesmo, isso é muito interessante e acende aqui um grande alerta para todos nós, né? Sim. E aí, doutor Gustavo, hoje a gente ouve muito sobre o termo neurodiversidade. Né? A gente que é um pouquinho vanguarda aqui, né, na inclusão, quando lá nos primórdios, vamos dizer assim, a gente não ouvia tanto esse termo, né? E aí eu queria entender com você, o que na prática significa olhar para esses estudantes, né? Michele traz muito do olhar, de como se voltar para esses estudantes. O que significa olhar para esses estudantes com TEA, com TDAH, a partir dessa perspectiva, né? Como essa mudança de olhar pode ajudar a escola a planejar melhor as suas práticas? Eu acho que tem uma coisa bem importante que eu tenho feito no consultório, que é quando eu estou avaliando uma criança, por exemplo, com TDAH, eu estou falando também para os pais, assim, como se essa criança ela tem uma forma diferente de enxergar, com potencialidades diferentes e algumas características que podem ser desafiadoras para o processo de ensino-aprendizagem, por exemplo, mas algumas que podem ser muito interessantes para o processo de ensino-aprendizagem. Então, por exemplo, crianças com TDAH, elas têm uma probabilidade de serem mais criativas, muitas vezes, por terem pensamentos mais divergentes. Elas têm pensamentos que se conectam de formas diferentes e isso acaba gerando um pensamento mais criativo. Se a gente for ver, uma criança com um perfil muito mais obsessivo, mais ansioso, ela tende muitas vezes a ter um pouco menos de criatividade, ela tende a ser mais obsessiva, mais sistemática e tal. Então, muitas vezes quando eu estou falando com professores e com pais, eu estou mostrando os dois lados da moeda, assim, né? Como uma criança, por exemplo, com mais energia, é uma criança que explora mais o mundo e acaba tendo mais vivência sobre uma série de coisas, e o quanto isso pode ser diferente de uma criança, por exemplo, com muito pouca energia e que não explora o mundo lá fora e tal. Então, eu acho importante que as pessoas tenham essa percepção clara de que neurodivergência não é um defeito. Neurodivergência é uma divergência, é uma forma particular de cada um de enxergar e funcionar. E isso pode estar associado com muitas coisas positivas, né? Em casos de TEA, um tipo de situação clássica, são crianças que têm conhecimentos muito interessantes sobre ciência, por exemplo, e que daqui a pouco dão aulas. Por exemplo, eu tenho um menino que eu atendo e que ele deu uma aula específica, X, para uma turma que está 2 anos à frente dele, assim, e toda a turma dele foi assistir ele dar essa aula, né, para uma turma 2 anos à frente, e foi uma situação super interessante. O menino saiu aplaudido por todo mundo, e como aquilo foi interessante até para dar poder para os meninos e as meninas que estão na série dele, dizendo assim, ó, a gente não, né, tipo, a gente tem poder também, a gente pode. Então, tudo isso, assim, e eu entendo, existem muitos desafios, né, tipo, as adaptações são necessárias e tal, mas existe o lado positivo e que faz a gente ter essa esperança e ter, eu acho que a palavra que sempre me vem à cabeça, além de esperança, é a criatividade, assim, né, é a gente olhar e com o que a gente tem ali de material, de funcionamento e tal, a gente ser criativo para fazer com que essa criança, né, tipo, evolua da melhor forma possível, assim. Sempre buscando outras possibilidades, né, doutora? Acho que isso é muito importante. E quando a gente fala em diferentes formas de aprender, diferentes mecanismos de aprendizagem, a gente também fala em diferentes formas de organizar os tempos, os espaços e as propostas pedagógicas, que são o grande eixo da escola. E foi justamente isso que chamou muita atenção na experiência de Nova Russas. Michele, uma das iniciativas mais interessantes que vocês tiveram foi a ressignificação dos espaços externos da escola, né, que foram pensados como ambientes de aprendizagem, acolhimento e autorregulação. Como é que surgiu essa ideia? Conta um pouquinho para a gente como é que surgiu isso e como é que os professores e as equipes escolares foram envolvidos nesse processo. Que isso é muito importante. Às vezes a gente tem uma iniciativa, mas ela não é capaz de envolver, né? Sim.
E é um processo, né? Até a gente tocar a outra pessoa acerca de sensibilizar, a acolher, a entender que aquele estudante que está chegando na escola, ele é nosso. E se ele está na escola, se ele está matriculado, se ele pertence àquela comunidade, ele precisa ser assistido como todos os demais. E foi nessa conversa que a gente conseguiu sensibilizar a rede, mas não somente com a conversa, mas também proporcionando à equipe a condição de trabalhar, porque não é só exigir que o trabalho seja feito, não é só dizer, professor, faça isso, é dar condição para que esse profissional ele entregue esse trabalho. E aí foi então que houve todo um trabalho, né, de organização, de planejamento em rede para que isso acontecesse. Então, o professor ele começou a enxergar esse apoio com os profissionais dentro do programa Meu Mundo Colorido, fazendo as terapias com um grupo, uma equipe multidisciplinar, né, com um acompanhamento semanal. E esse trabalho sendo feito dentro do programa e dando continuidade dentro da sala de aula. Como? Dentro da educação, nós criamos a Coordenadoria de Educação Inclusiva e Acessibilidade. Por que nós não deixamos só a Coordenadoria de Educação Inclusiva? Porque quando se fala de educação inclusiva, não é só colocar dentro do espaço, não é só fazer parte, é ter acesso à aprendizagem, é ter acesso aos mesmos recursos dos outros, é ter acesso às mesmas oportunidades. A gente criou a coordenadoria e essa coordenadoria foi para unir os formadores da Secretaria de Educação, que faz todo o processo de formação de professores de todas as áreas do conhecimento, levando um calendário inclusivo para sensibilizar a rede, colocando todas as atividades de inclusão dentro das atividades pedagógicas de todas as áreas. Posteriormente, nós criamos o orientador de educação inclusiva, que é um profissional, uma espécie de coordenador pedagógico, só que voltado para a inclusão, que ele faz a formação dos profissionais de apoio em serviço dentro das escolas. Esse orientador, ele faz todo o acompanhamento de orientação do professor da sala regular, com o professor da sala do atendimento educacional especializado, ele faz o acompanhamento do processo de planejamento do PEI, ele faz o acompanhamento com as famílias, nessa conversa, nesse diálogo com a família, e vem, então, o trabalho que se planeja dentro da escola, ali em rede dentro da escola, com todos esses profissionais. A Secretaria de Educação, através da coordenadoria, a coordenação pedagógica da escola, com a orientação de educação inclusiva. Então, a partir do momento que a Secretaria começou a visitar as escolas, a discutir isso, a gente começou a orientar que esses espaços eles poderiam ser aproveitados como uma árvore, que nós sabemos que uma criança com TEA, ela tem uma condição de estar em um ambiente em contato com a natureza, para ele é muito melhor, para ele estar regulado, para ele estar em contato com o ar livre, com plantas, para ele é muito melhor. Então, a gente começou a enxergar essas potencialidades dentro de cada escola, porque também cada escola tem uma realidade, então a gente não pode olhar para uma escola com o mesmo potencial da outra, porque eu vou ter uma escola que está na sede, está na área urbana, e eu tenho uma outra que está na área rural, que tem condições diferentes de ambientes, que poderão ser ofertadas também atividades diferentes. Então, dentro de cada nível de necessidade de cada escola, a orientação foi dada a partir da Secretaria de Educação e as escolas se adaptando, se adequando para essas atividades. Não é uma adaptação só da criança, né? É uma adaptação de todos os espaços, das pessoas. De todos os espaços, de todas as pessoas. Muito bacana isso. Essa experiência é muito potente, porque, assim, fica muito claro o quanto o ambiente escolar
pode determinar essa aprendizagem ou essa não aprendizagem. Diferente que muitas vezes a gente fica parado num diagnóstico, né? Ele não tem atenção e por isso não aprende. A gente está olhando de uma outra perspectiva e abrindo muito as conversas para além do leque. E mostrando a potência da escola, né, gente? Dos espaços escolares, de interação. E muitas vezes, Renata, não precisa, né, do Gustavo, ser alta tecnologia. Exato. É o simples. A gente tem a situação de uma criança que o hiperfoco dessa criança é água. E uma das dificuldades era da educação infantil, uma das dificuldades no processo de adaptação dela na creche foi muito grande, né? Porque o processo de adaptação por si só, ele já tem uma complexidade. Uhum. E numa criança com TEA, no nível 3, ainda era mais difícil. E foi preciso levar água para a sala de aula, levar recipiente com água e levando um tempo, dentro desse tempo da criança de adaptação, para que ela ficasse mais tempo. E aí vale ressaltar que não é um trabalho só com a criança que é neurodivergente, é um trabalho com as outras crianças também. Porque se as outras crianças não entenderem que elas precisam enxergar aquela criança com capacidade, né, com as mesmas condições para aprender com o mesmo direito, ela também não vai ser incluída, porque a inclusão quem faz são os típicos e não os atípicos, né? Exatamente. E aí a gente vai vendo esse resultado a partir do simples e não somente de instrumentos extraordinários. Gente, quanta coisa, né? A gente vai aprendendo com tudo isso. Eu queria retomar aqui um ponto aqui com o Dr. Gustavo, pensando, né, nessas dificuldades, enfim, o que é que pode impactar diretamente na aprendizagem dessa criança e nessas dificuldades, né? Esse é um ponto muito importante, porque o professor, às vezes, fica pensando muito naquele comportamento e como ele pode aparecer e como ele pode ser um ponto de comunicação nisso tudo. Por exemplo, né, um estudante que se dispersa, se desorganiza, evita uma atividade ou tem uma dificuldade de permanecer numa proposta, talvez esteja mostrando que precisa de outras condições para aprender. Né? Tá dizendo, eu preciso de outros espaços. Como é que a gente consegue perceber isso? E no TEA e no TDAH, doutor, como que isso se materializa? Como é que a gente fica mais atento? Assim, ó, eu acho que a palavra-chave aqui é motivação. Quando a gente vê essa criança motivada ou não motivada com as coisas. Essa é a coisa que possivelmente mais me preocupa até um determinado momento na vida de um estudante. Eu estou fazendo a avaliação da criança e eu estou pensando assim, o quanto essa criança está motivada para os processos de ensino-aprendizagem, né? Motivação baixando, a gente tem menos engajamento a gente vai começar a ver lacunas pedagógicas, com o tempo a gente vai vendo a criança se desconectar, né? Então, eu acho que é super importante a gente ter essa avaliação individualizada do aluno, onde a gente vê os desafios, mas vê as potencialidades, utilizar essas potencialidades estrategicamente, sempre mirando na motivação. Tipo, eu preciso manter essa criança motivada. Então, assim, é uma criança que tem, por exemplo, uma conexão com a água que é atípica. Vamos utilizar esse recurso para manter a motivação dele ficar dentro da sala de aula. Temos mais engajamento, temos ele mais, por exemplo, interagindo mais socialmente, a gente tem uma perspectiva mais positiva. Então, assim, esse olhar completo e não cego pelo diagnóstico completo, assim, né? E aqui eu me despiria, existe essa palavra, eu me desconectaria um pouco dos critérios diagnósticos e olharia mais para o funcionamento da criança, porque critério diagnóstico nos faz olhar para o problema e não faz a gente olhar para os potenciais da criança. Então, tendo esse olhar mais amplo dessa criança, mirar na motivação, o quão motivada essa criança está no processo. Se não tiver, a gente tem que utilizar essas peças, né, para tentar fazer com que essa criança se conecte mais. E eu acho que é por aí. Michele, e na prática da rede, assim, que vocês conseguiram perceber, o que é que vocês perceberam de mudanças de comportamento? Isso já é possível de ser percebido? Vocês conseguiram notar na permanência, no engajamento ou na participação desses estudantes? Teve alguma mudança significativa que você poderia contar para a gente?
Sim, temos vários exemplos, mas aqui eu vou pegar alguns que são, assim, mais marcantes pela situação dos estudantes. Nós temos dois estudantes, os exemplos aqui que eu vou dar. Um de anos iniciais, uma criança em que a mãe chegou para a gente e muito aflita. Ela, inclusive, assim, foi dizer lá na Secretaria de Educação da angústia que ela estava tendo, porque havia recebido o diagnóstico do filho e ele foi diagnosticado como não verbal, e para ela aquilo ali era como o fim, era o diagnóstico do filho dela que não iria falar nunca. E ela foi, né, com esse grito de socorro, e nós fomos estudar de que maneira a gente poderia intervir para ajudar. E claro que nesse processo a família é muito importante, porque quando a família ela tem esse diálogo direto com os órgãos que estão trabalhando as terapias ou o pedagógico com a criança, ela vai dar continuidade desse trabalho em casa, né? E ela levando isso para a gente fez um trabalho direcionado para essa criança, com as terapias dentro do programa e também com o PEI dentro da escola, com o acompanhamento através da orientação de educação inclusiva, através do apoio de sala de aula. E essa criança hoje, ela fala, e não somente fala, como lê. Então, foi assim, para a gente foi o exemplo de que, assim, sigam nesse caminho, que tá no caminho certo, sabe? E um outro de anos finais, que era uma adolescente que deixava a gente sempre muito aflito pelo fato de não conseguir estar dentro da sala de aula. Então, estava na escola, mas não conseguia ter uma interação com os colegas, não conseguia ter a interação com os professores, né? E ele vivia sempre muito disperso, ele realmente não conseguia ter a sociabilidade com os demais. E a gente foi também em busca de estratégias para fazer isso. Identificamos que ele tem sensibilidade auditiva, e um dos investimentos foi exatamente a compra de abafadores de ruídos para entregar para os alunos da rede que tem essa necessidade, e fizemos algumas mudanças acerca do apoio de sala, da pessoa que estava acompanhando ele, né, do próprio PEI, de forma mais direcionada, com um trabalho mais específico, em comunicação com a família e também em comunicação direta com o programa, através das terapias dele. E esse estudante, ele, dentro de um processo em menos de um ano, ele conseguiu, desde a participar da aula, a estar dentro da sala de aula. Claro que nos primeiros dias ainda foi um período de adaptação, nos primeiros dias 10 minutos, depois foi para 30 minutos, depois foi para 1 hora, até ficar todo o tempo de aula em sala e interagindo com os colegas, participando das atividades da escola, participando de atividades dentro e fora da escola. Então, são exemplos de que realmente, quando existe essa vontade de liderança, porque uma das coisas que a gente sempre diz, quem lidera tem um poder muito grande nas mãos. É do investimento, é do direcionamento, é da capacitação. Quando o Nova Russas começou, nós não tínhamos muita fonte de estudo, não, de direcionar para a gente, olha, os profissionais aqui estão capacitados. A gente não tinha, mas nós fomos em busca, a gente foi buscar aprender sobre TEA, aprender sobre TDAH, para que a gente, através do conhecimento, a gente pudesse estar aplicando e trazendo já esses resultados. E, claro, esse trabalho em rede, né? Todos os nossos professores hoje, eles entendem sobre a importância de incluir esses estudantes realmente dentro das atividades pedagógicas, buscando estratégias, né, para fazer com que eles sejam de fato incluídos, e mais do que estar ali, com que eles realmente aprendam e se desenvolvam. Essa sua última frase é o que impacta muito, porque é muito perceptível nessa experiência
o quanto essa mudança de todo o cenário, ela surgiu de uma mudança de posicionamento da equipe, né? Uma mudança que eu penso que as mudanças que aconteceram foram tão significativas quanto os avanços dos estudantes, né? Uma coisa muito ligada à outra. E aí a gente está falando também diretamente do papel do professor, né? Porque a gente está trazendo o quanto esse olhar, essa mudança de postura é capaz de evidenciar tudo isso. Renata, eu acho que é muito o professor se sentir apoiado. Eu tenho alguém que está comigo, alguém que está me ajudando naquilo que eu não consigo conduzir sozinho. E isso tem sido, assim, para a gente, eu acho que tem sido a chave de tudo, porque a gente tem buscado ofertar esse apoio desde o material à formação. Tanto a ponto de sair da secretaria e vou fazer visita nas escolas, sem avisar ninguém que eu estou indo fazer visita, e eu chego nas escolas e eu encontro as equipes das escolas em oficina de produção de material, utilizando material reciclado, ali numa aula maker, produzindo material para trabalhar inclusão. Né? Então, dentro daquilo que os estudantes deles realmente precisam. Então, assim, deixa a gente muito feliz. São ações que reverberam e vão mexendo com as pessoas e transformando ações, né? E aí, doutor Gustavo, só para a gente trazer uma perspectiva que é importante quando a gente fala de posicionamento do professor, né? De uma forma bem prática, o que o professor nunca pode deixar de fazer, ou de pensar, ou de ter em vista, de ter na sua mira, quando ele trabalha com estudantes com TEA e TDAH, olhando para todas essas características? Eu vou partir de coisas mais básicas, que eu acho que são coisas muitas vezes esquecidas, né? Eu acho que as pessoas têm uma expectativa da gente falar coisas muito complexas e a gente deixa de lado o que é básico e fundamental. Acho que a coisa mais importante, antes de tudo, é o professor estar presente ali. Ele está presente no momento. A gente está se deparando com coisas diariamente que estão acontecendo à nossa volta, e às vezes a gente, quando está muito cansado ou muito triste ou coisas do tipo, a gente vai se desconectando e vai deixando de lado coisas pequenas que, via de regra, do ponto de vista de saúde mental, tendem a ir se ampliando ao longo do tempo. Os transtornos mentais, os problemas de saúde mental, eles têm uma tendência a irem evoluindo ao longo do tempo. Por exemplo, até em situações clássicas como o bullying, por exemplo. Essa é uma situação que geralmente começa devagarinho e ela vai crescendo e vai se consolidando, se cristalizando até que a gente tem prejuízos muito grandes. Então, um professor que está presente ali, presente no momento, ele consegue detectar essas coisas no início e consegue nos ajudar a interromper um ciclo de adoecimento que acontece. Uma outra coisa importante, ele tem que estar presente, observando, e para observar, primeiro é importante que a gente tenha um certo cuidado consigo mesmo. Se eu tiver, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, se eu tiver muito cansado e eu tiver com crianças à minha volta, é bem provável que eu vá achar que elas estão mais agitadas do que elas estão. Se eu estou muito ansioso, e isso pode acontecer, eu tenho uma tendência a olhar para as pessoas à volta e acreditar que elas estão mais preocupadas e assustadas do que elas estão. Eu começo a ter um viés na minha lente, eu começo a acreditar que as pessoas à minha volta elas estão num sofrimento maior do que estão. E isso pode me gerar muitos problemas no sentido de identificar coisas, por exemplo, uma necessidade de encaminhamento para a rede de saúde, sendo que uma criança pode estar daqui a pouco dormindo mal, a criança pode estar tendo problemas em casa, né, tipo apanhando em casa ou coisas do tipo. Então, esse olhar para si mesmo, ele é fundamental para que o meu olhar para o outro ele seja razoavelmente assertivo. Conhecer um pouquinho sobre a minha saúde mental. Se eu entendo, Gustavo, o que é ansiedade dentro de mim, eu consigo identificar melhor o que é ansiedade no outro. As pessoas fazem muitas confusões. Por exemplo, o termo ansiedade ele é muito mal utilizado. As pessoas acham que qualquer pessoa que está agitada, por exemplo, ela está ansiosa. Ansiedade não tem necessariamente a ver, por exemplo, com agitação. Algumas pessoas balançando a perna não estão ansiosas, elas estão basicamente com energia, por exemplo, entediadas de estarem num lugar. Isso não é ansiedade. Ansiedade é um estado de alerta que gera preocupações
e necessidade de esquiva, muitas vezes, das coisas. Então, o professor, quando entende isso, ele consegue entender melhor a saúde mental do outro, fazer encaminhamentos na hora correta, esse tipo de coisa. E um terceiro fator fundamental aqui é ter conhecimentos básicos de saúde mental que me permitam identificar que uma criança está em sofrimento. Essa é a identificação do sofrimento na criança ou no adolescente que me levem a ter uma necessidade de encaminhamento. Não é que um educador tenha que fazer um diagnóstico ou coisa do tipo. Isso é uma coisa importante, eu sempre falo isso. Eu, como psiquiatra infantil, eu trabalhei por 6 anos na medicina, né? Tipo, 2 anos de psiquiatria de adulto, 2 anos de psiquiatria infantil, e eu ainda tenho algumas dificuldades em fazer alguns diagnósticos. A gente não acredita que através de uma formação com educadores eles possam fazer diagnósticos. Esse não é o objetivo. O objetivo aqui é identificar sofrimento, né, e fazer o encaminhamento para que a rede de saúde possa trabalhar. E é isso. E o quanto muda o nosso olhar tudo isso, né? A gente saber, enquanto professor, enquanto escola, que é uma rede, que a gente precisa estar sempre conectado, sempre se cuidando. É por isso que os debates vão muito hoje para a saúde mental, né, doutor? Porque eles vão além do diagnóstico, mas vão para a saúde de tudo, do ambiente, da pessoa, do professor, do aluno e de todos os envolvidos. Renata, aproveitando para eu não esquecer aqui, tratando de saúde mental, é importante dizer também da equipe que nós temos, um núcleo de psicologia e serviço social dentro da Secretaria de Educação, que faz o trabalho de acompanhamento da rede. Então, além das terapias que acontecem dentro do programa, hidroginástica, a fisioterapia, né, terapeuta ocupacional, atividades voltadas para as famílias, terapias individuais e coletivas, enfim, todo esse trabalho que é feito com essa equipe multidisciplinar, ele tem essa continuidade com esse olhar, essa atenção para a saúde mental também dos profissionais da educação, com essa equipe que a gente tem. E já trabalhando a prevenção, já nesse olhar preventivo, a gente tem dentro dos berçários no município a terapeuta ocupacional. A TO está lá para fazer já os estímulos precoces, para que a gente possa ir identificando nos bebês logo na entrada do berçário. Diga-se de passagem que temos também um outro programa que é o CAP, que é o Centro de Atendimento da Primeira Infância, que é um programa também intersetorial, saúde, educação e assistência social, em que acolhe as gestantes, as mães. Desde a gestação, elas já passam a ser acompanhadas. Quando elas saem, depois dos 3 meses, os bebês saem do acompanhamento do CAP, elas dão entrada no berçário. E no berçário, a gente faz esse acompanhamento com o pediatra, faz o acompanhamento com a ATO e com os outros profissionais que já fazem parte da rede, já para a gente não ir apenas fazendo o trabalho de intervenção só lá na frente, mas a gente intervindo quando elas são menores, onde tem uma condição de intervenção mais efetiva, mais eficaz, né, com possibilidade de desenvolvimento bem maior e melhor. Isso me lembra uma coisa que me vem muito à cabeça, como aqui no Brasil a gente olha para a saúde mental numa dinâmica de apagar incêndio sempre. A gente olha para a saúde mental sempre que alguma coisa muito errada acontece então a gente está sempre apagando incêndio. A saúde mental funciona muito melhor quando a gente pensa promovendo saúde, né, preventivamente, cuidando dessa mãe, desse bebezinho. As pessoas têm uma ideia de que esse tipo de intervenção ela não dá resultado porque a gente está acostumado em ver o problema e ter que lidar com o problema. Quando a gente tiver um pouquinho mais de tempo para ver o resultado desse tipo de projeto, as pessoas vão entender que esses projetos tendem a ser mais sustentáveis do que atender essas pessoas, né, tipo, já muito graves no CAPS ou em outros tipos de atendimento, e que o resultado ele é muito melhor, muito melhor. Muito bom. Prevenção, promoção de saúde, e a gente chega em algo mais sustentável, né? Eu fico pensando nisso tudo, né? A gente costuma dizer que a gente está avançando na inclusão, ainda a gente fala, estamos muito distantes, mas a gente está muito melhor do que um tempo atrás, né? Já estamos pensando em promoção, prevenção, já temos experiências como essa de Nova Russas, que, assim, é algo muito, muito importante para ser compartilhado. Eu queria aqui ficar conversando com vocês até mais um pouco, mas a gente tem um tempo aqui muito apertado.
E eu queria muito pensar assim, em agradecer o quanto que vocês trouxeram das suas experiências. Foi uma conversa muito necessária, muito importante, né? Hoje a gente falou aqui sobre TEA, TDAH, mas acima de tudo a gente falamos sobre aprendizagem, né? Falamos sobre a importância de compreender que cada estudante tem uma forma singular de se desenvolver, de se comunicar, de participar e também de aprender. E talvez uma das grandes reflexões desse episódio de hoje seja justamente essa. Quando a escola muda o olhar, ela amplia as possibilidades de ensinar. As possibilidades de aprendizagem vêm muito porque a gente conseguiu olhar para novas maneiras de ensinar, né? A experiência de Nova Russas nos mostra que práticas inclusivas não dependem apenas de grandes estruturas. Elas nascem de uma gestão comprometida, de professores envolvidos e de uma intencionalidade pedagógica capaz de transformar os espaços comuns em oportunidades de aprendizagem e de pertencimento. Quero agradecer imensamente o Dr. Gustavo, nosso companheiro aqui das nossas lives, dos nossos momentos. Muito obrigada, doutor, por compartilhar seu conhecimento, a generosidade e a clareza com que você fala com os professores. Agradecer a Michele, muito obrigada, e toda a equipe de Nova Russas, que com certeza esse é o resultado de uma rede toda. Muito obrigada, Michele, porque você veio até a gente para compartilhar essas experiências. Elas dão com certeza um fôlego, um ânimo e uma luz no fim do túnel, né, doutor? Sim. Dá para dizer assim, é possível ser feito, e a gente vai, juntos a gente consegue fazer, repartindo, refletindo. Muito obrigada a você que nos acompanhou neste episódio de estreia do HTPC Cast. E se você gostou do nosso bate-papo, se inscreva no nosso canal, dê um like e nos siga nas redes sociais, para não perder nenhum episódio. Com direito a spoiler, a nossa próxima conversa será sobre alfabetização e estará imperdível. Até o próximo episódio.